E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui a leitura bíblica. O Marlon, meditando nessa passagem bíblica e com um pouco de conhecimento que temos, tá? Fala-se aqui, Lucas capítulo 15, fala-se das coisas perdidas ou daquele que se perdeu. Na realidade, essa passagem bíblica que nós lemos fala-se de dois filhos, né, juntamente com seu pai. Um que se perdeu na caminhada e o outro, né, se perdeu fora de casa, e o outro se perdeu dentro de casa, estando dentro de casa. Forte. Mas não vamos falar aquele que se perdeu fora de casa, que foi embora. O interessante é que esse que foi embora, tanto a cultura judaica quanto a cultura do nosso país, ela rege que enquanto os pais estiverem em vida, usufrui dos bens que tem. A partir que os pais, né, morreram, aí os filhos usufruem daquilo que os pais deixaram. Nesse caso específico, o filho, ele, na entrelinha, ele quer dizer: pai, não me interessa se o senhor morreu ou vai viver, eu quero a minha parte da minha herança. Porque o que ele queria, na realidade, e a palavra que veio ao meu coração, Marlon, é que indiretamente ele não estava conseguindo entender, mas ele estava vivendo um momento de insatisfação. Ele estava insatisfeito com a vida que estava tendo. Meu Deus. Sabe, sem consciência, sem pensar. Ele não estava conseguindo reconhecer que na casa do pai, depois que ele reconheceu, mas que na casa do pai ele tinha o pão, ele tinha o que comer, ele tinha o que beber, ele tinha o que vestir. Ele, abaixo do pai, ele era também, tinha voz de comando, então ele podia comandar também. Mas a insatisfação o levou à atitude que ele cometeu. Meu Deus. De estar literalmente nessa posição de sair da casa do pai, de sair da casa do pão, vamos dizer assim, e ir conhecer terras longínquas, terras essas que ele nem conhecia. Acredito eu que ele só ouvia falar, acredito eu que ele via de longe, acredito eu que ele, não sei, e ele tomou essa atitude, tomando essa atitude, e ele foi viver com a parte que o pai repartiu para com ele. Ele saiu distante da casa do pai e foi ter uma vida dissoluta. E nós sabemos que viver uma vida dissoluta, o que está nas mãos voa, porque uma hora acaba tudo. Mas o que me chama mais atenção é que, estando na casa do pai, ele toma essa atitude de insatisfação, achando que ele ia estar ou ficar satisfeito, ficando longe da casa do pai. E na entrelinhas também ele estava querendo dizer que
ele não queria viver debaixo de regras, debaixo de um regulamento, de um procedimento, de regras pautada, acredito eu, pelo pai, óbvio, né? E, poxa, e ele toma essa atitude. Na entrelinha está dizendo assim, pai, eu não quero viver debaixo das tuas regras, o tipo, quem manda na minha vida sou eu. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Ninguém manda em mim, tá? Quem manda na minha vida, tá? Eu faço daquilo que eu quiser, o que eu quiser, na hora que eu quiser. E eu vou viver a vida que eu quero. E com essa atitude, Meu Deus. eu vou falar rasgado. Quebrou a cara, tá? Meu Deus. Com essa atitude, ele deu um tiro no pé. Com essa atitude, ele colocou a corda no pescoço. Com essa atitude, ele se deparou numa situação lastimável e deplorável. Mas a gente usa uma palavra como cristão, que louvado seja Deus, ele reconheceu, né? Ele reconheceu que na casa do papito, ele tinha coisa boa. Ele reconheceu que os trabalhadores do pai dele estavam vivendo melhor do que ele. Ele reconheceu, deu tempo de ele reconhecer, se redimir. E quando ele toma aquela atitude, na situação que ele estava, desejando comer a comida dos porcos, tá? Ele, vamos falar numa linguagem mais direta, no fundo do poço, ele disse assim, poxa, na casa do meu pai tem alimento. Na casa do meu pai tem coisa boa. Na casa do meu pai, por incrível que pareça, os trabalhadores dele estão vivendo melhor do que eu. Vivem bem, tenho de comer, beber, meu Deus, dormir, descansar. Na entrelinhas, ele estava dizendo assim, o que foi que eu fiz? Essa minha insatisfação, porque tem pessoas, Marlon, que você pode fazer para ela tudo, 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 tudo. Você pode pegar pacote de dinheiro, dar na mão dela, você pode vestir ela das melhores vestes, você pode calçar ela dos melhores calçados, você pode levar ela num spa, você pode ir no spa, você pode levar, dar um banho de loja nela, você pode levar na melhor maquiadora, pode fazer o que você quiser. Colocar pulseira de ouro, anel de ouro, relógio de ouro, brinco de ouro, tudo que você quiser. Meu Deus. Eu acho interessante que o Espírito Santo de Deus é tremendo, né? E ele está me remetendo lá quando Deus tirou o povo do Egito. Glórias. Levou o povo para o deserto, tá? E chegando no deserto, Deus literalmente manteve o povo dele. Foi o maior mantenedor do povo dele. Foi exclusivamente, Deus foi o exclusivo para o seu povo. Dizendo assim, viu? Eu dou para você o de comer, o de beber, eu dou... Olha, as suas sandálias não vão molestar, apertar o pé de vocês, as roupas de vocês não vão encolher. Eu sou coluna de nuvem para você, para que o sol não moleste vocês no deserto. Eu sou coluna de fogo para vocês no deserto, para que o frio do deserto não maltrate vocês. Eu sou o pão do céu, eu dou alimento que cai do céu para vocês. Ouvi as tuas murmurações dizendo que era preferível vocês morrerem lá no Egito com os meus braços fortes, tá? Do que vir para o deserto e não ter sepulcros aqui no deserto. Eu ouvi tudo isso, mas mesmo assim vocês são o meu tesouro particular, perpétuo, é com vocês que eu tenho um negócio fechado, tá? Eu não quero que os teólogos, os santarrões falem que negócio é esse, Deus não faz negócio, tá? Mas eu estou querendo dizer nas palavras mais próximas, tá? Mais atuais, para que nós possamos entender. Deus dizendo assim, ó, eu tenho um negócio com vocês, um negócio fechado com vocês. É eu e vocês, tá? Eu, Deus Todo-Poderoso, grandioso, soberano, tá? Eu dou para vocês tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês quiserem eu dou para vocês, tá? Porém,
o povo dizia assim: Deus nos abandonou. Deus não é conosco. Deus não nos ajudou. Deus não nos auxiliou. Não é o suficiente. Você sabe que, conhecendo um pouco a Escritura Sagrada, fala-se das filhas da sanguessuga, dá e dá. E uma diz: nunca nos é suficiente. Então nós vivenciamos isso, tá? Estamos na casa do Pai, na casa do pão. E achamos que com cânticos espirituais não é o suficiente. Achamos que com palavras que vêm do céu quentinha, na linguagem pentecostal, que vem de Deus para nós, não é o suficiente. Achamos que os sinais, prodígios e maravilhas que Deus opera no nosso meio, achamos que não é suficiente. As condições que Deus dá para nós, achamos que não é suficiente. Deus dá para nós casa, comida, dá vestimenta. E o interessante é que muitas vezes nós só falamos uma vez só: Senhor, eu preciso de um calçado. O Senhor fala assim: eu não mando um, mas sim dois. Então assim, a gente acaba chegando ao ponto de agir com ingratidão, por insatisfação nossa, por ganância nossa, porque queremos sempre mais, queremos sempre mais, queremos sempre mais. E esquecemos que a Escritura, um dos principais personagens no Novo Testamento, para não dizer o principal, claro, nós sabemos que a priori é Cristo, mas o apóstolo Paulo, ele falou assim: eu aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Nós precisamos aprender, porque muitas vezes tomamos atitudes precipitadas pela nossa insatisfação e dizemos que a igreja que fazemos parte não nos satisfaz. Mas na realidade é eu e você que nos tornamos insaciáveis. Porque Deus pode fazer malabares, pessoas podem ser usadas por Deus, e muitas vezes nós agimos de uma forma equivocada, precipitada. Esta é a realidade. Abandonamos, saímos fora. Eu estava vendo uma pesquisa, isso eu vi essa pesquisa, ouvi dessa pesquisa, foi em 2020, aonde um pesquisador falou assim que aproximadamente 2020, acredito eu que agora nós estamos nessa um pouco mais, mas 2020 a média era de 20 a 40%. Eu já estou aumentando já 2 anos se passaram, tá? De 20 a 40% dos cristãos se afastaram da igreja, tá? Se afastaram da igreja. Mas qual é o problema do afastamento? Numa fala mais direta, desigrejados. Mas qual foi a condição? Claro que temos que ver caso a caso, mas a maioria delas é insatisfação. Porque dizemos assim: não é o suficiente onde eu estou. Porque o ministério que Deus me deu, ele está muito além, aquém da onde eu estou. Porque nós entramos num patamar, achamos que somos melhores do que os outros. E não somos melhores do que os outros. Porque uma coisa é certa: se nós estamos em um lugar e temos a convicção e a certeza que nesse lugar Deus nos colocou, Deus, ele é poderoso de nos usar nesse lugar, independente da situação, ou do ministério, ou da capacidade, ou da estrutura, ou que seja do conhecimento que eu adquiri. Se sou doutor em divindade, o Senhor vai me usar naquele lugar. Se eu sou teólogo, o Senhor vai me usar naquele lugar. Se eu sou o Zezinho da porta, a Mariazinha da zeladoria, o Senhor vai me usar naquele lugar. Então a gente precisa entender que, e eu quero frisar bem essa passagem bíblica que Paulo falou assim: eu aprendi a contentar-me com o que tenho, tá? No sentido assim, no sentido que aonde eu estou, sei que o Senhor me colocou, é o suficiente para mim. Porque às vezes, irmãos, nós crescemos demais no conhecimento, ou nos intelectualizamos demais as coisas, e não conseguimos entender as coisas simples, tá? E o nosso Cristo, ele era muito simples no disparar, no dizer, até porque estamos falando de uma parábola. E parábola o Senhor falava em meio à multidão.
E a maioria que estava na multidão eram pessoas que não eram letradas. Eram pessoas que tinham conhecimento de agricultura, tinha conhecimento de pescaria, tinha conhecimento de tantas outras coisas, tá? Mas não eram letrados, como os escribas, como os das seitas farisaicas, os saduceus, não eram letrados, não eram doutores da lei. A multidão, a maioria, eram pessoas iletradas, pessoas que não tinham conhecimento da lei, pessoas que eram literalmente direcionadas pelos doutores, e os doutores faziam, por falta de conhecimento, faziam daquele povo o que queriam. Então Jesus vem falando por parábolas simples, trazendo analogias, trazendo semelhanças, trazendo falas figuradas, falas assemelhadas, parafraseando com aquilo que eles tinham de costume na questão de vivência. Então, que eu e você, que nós entendamos que a insatisfação, ela vai nos causar dores. E nós temos que, Senhor, o Senhor me é suficiente. Nós temos que aprender a viver na suficiência de Deus. O filho pródigo, e eu quero pegar o pródigo aqui e colocar no original, o filho rebelde, ele era insatisfeito. Só que a situação apertou para o lado dele até que ele reconheceu, se arrependeu, entendeu que na casa do pai, aonde ele estava, era um lugar que ele não poderia ter saído. Ele entendeu e reconheceu que viver na casa do pai é melhor do que viver em terras longínquas. Viver na casa do pão é melhor é melhor do que viver em terras longínquas. Então, abramos os nossos olhos. Pensamos muito. E quando vem um resultado dizendo assim, sai, entenda isso. Não. Porque o que Deus ele tem, o que Deus ele fez e faz em meu e teu favor, é melhor do que eu e você vivemos nesse mundo terrível e cruel. Infelizmente, irmãos, o primeiro homem, o primeiro Adão, ele passou a procuração deste mundo para Satanás. E nós precisamos entender que devido ao pecado, foi como uma procuração. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, coisa boa desse mundo não vem mais não, hein? Eu estava esses dias falando com os irmãos, falei assim, irmãos, se voltarmos para o mundo, a gíria que nós falávamos não se aplica mais. O jeito que nós nos portávamos no mundo não se portam mais. Então nós vamos ser literalmente um ET no meio de uma sociedade, tá, diferente. Então, não compensa sairmos da casa do Pai. Ficamos na casa do Pai. Não agimos como o filho rebelde. Porque o rebelde, uma das coisas que ele grita é a insatisfação e a ingratidão. Está nele, infelizmente. Aí vem os outros sentimentos, né? Orgulho, soberba, arrogância, prepotência. Está tudo nele. E esse tipo de sentimento, Deus, ele não curte, não. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele abomina. Então, tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com a conta do teu coração. Tá? Continue vivendo na suficiência do Senhor. Senhor, o Senhor me é suficiente. Estando eu neste lugar, ou estando eu em outro lugar, referência como tua casa, Senhor, o Senhor me é suficiente nesse lugar. Aleluia. O alimento que eu estou recebendo neste lugar me é suficiente. Porque o Senhor sabe o que eu preciso ouvir. O Senhor sabe o que eu necessito comer. O Senhor sabe e conhece. Amém, Marlon? Que benção, pastor, que benção. Quando Cristo diz sobre a parábola do semeador, né? Os discípulos não entenderam sobre a parábola. E aí eles foram perguntar para Jesus sobre as parábolas e perguntaram, Senhor, por que tu fala por parábolas? E Jesus disse para ele, é para que falando eu não entendam. E aí os discípulos disseram, mas como assim, né? Dizendo também as palavras. E aí Jesus, na verdade, queria dizer que quem quer muito aprender uma coisa vai atrás daquele que começou a ensinar.
Quem queria descobrir a parábola não saía de trás de Jesus, porque Jesus tinha o código secreto que as pessoas estavam procurando. E eu vou dar o tema para a mensagem aqui, pastor. O verdadeiro foco. O verdadeiro foco da parábola do filho pródigo foi mudado pelo homem. O filho pródigo nunca teve o tema, o filho pródigo. Nunca teve esse tema. Esse tema foi descrevendo de tempo para cá e colocar esse tema em cima. Para você ver como que o ser humano puxa a atenção toda para ele. A parábola do filho pródigo, toda a atenção é para o pai. Observa quantas vezes vai falar a palavra pai. A palavra pai, dentro da parábola do filho pródigo, é falada diversas vezes. E não é sobre o filho, é sobre um pai. A parábola do filho pródigo não está dizendo sobre um pai, sobre um filho que foi. Está dizendo sobre um pai que aceitou. A parábola do filho pródigo não está dizendo sobre um filho que matou o pai em vida, mas sim sobre um pai que resolveu ser morto por amor dos filhos. Então a gente tem esse costume de inverter. Em tudo o ser humano tem o costume de inverter. E essa inversão que o ser humano faz nas coisas é que nos leva à desordem que nós nos encontramos muitas e muitas e muitas vezes. Na minha e na sua infância, eles usavam o termo carroça passando na frente dos bois. Jesus começa dizendo essa sequência de parábolas, ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo, para os publicanos e para os pecadores. E eles começam dizendo sobre uma ovelha que se perde. Ele começa dizendo. Depois ele vem falando sobre uma dracma perdida. E depois, pastor, ele vem falando sobre o filho pródigo. Quando você entende de uma ovelha que se perdeu, ali está falando sobre valores. Valores perdidos, valores monetários, sustento. Quando você vem falando sobre a dracma perdida, está falando sobre coisas, dons, talentos que nós nos deixamos ser levado de nós aquilo. E quando diz do filho pródigo, está dizendo sobre a perca total. Eu abro um parênteses aqui para dizer, primeiro Satanás vai tirar seus valores. Depois Satanás vai te tirando coisas. Depois não resta mais nada, é só te dragar inteiro. Não tem mais o que fazer. É só te levar embora. O antropocentrismo do ser humano, o homem no centro das coisas, é tão grande, mas tão grande, que eu quero ir para a igreja, adorar a Deus, mas é eu que tenho que sentir o culto. É como se eu levasse um presente na casa na sua casa, o Senhor fazendo presente, e quando o Senhor abrisse o presente, eu que teria que ficar mais satisfeito que o Senhor que recebeu. É ilógico, pastor. É irracional isso. É como se eu fizesse um prato de alimento bem gostoso para mim, desse para o Senhor e quisesse ver o Senhor comer e me alimentasse. É assim que nós queremos fazer na casa de Deus hoje. Nós temos que chegar lá e tem que agradar os nossos olhos e não Ele se agradar conosco. Tem que agradar o nosso ouvido e não Ele se agradar conosco. Nós vamos para adorar, mas na verdade, entre aspas, queremos ser adorados. Queremos que as pessoas notem a nossa roupa, notem a nossa voz, notem a nossa inteligência, mas nós não fomos ali para ser adorados, nós fomos ali para adorar. Nós queremos que as pessoas lembrem a pregação, queremos que as pessoas lembrem o louvor. As pessoas podem lembrar tudo, só não podem esquecer do Pai. O interessante é que isso vem aumentado. Hoje ou ontem teve uma briga de dois pastores. Dois pastores. Eu não tenho medo de falar nome de homem, não. A mídia levanta aí, mas é comedor de arroz e feijão igual eu. E um dos pastores debatendo com o outro falou, mostra a Bíblia. Fala na Bíblia o que você está falando. E o pior não é isso, pastor. Um dos pastores defendendo pessoas que apostaram-se da fé, esfriaram-se. Um pastor de renome defendendo pessoas que abandonaram a fé. Você imagina Paulo defendendo Demas? Como que Paulo defenderia Demas? Como que Paulo falaria bem do mágico Simão? Como que eu que estou em pé vou elogiar aquele que caiu e está conduzindo pessoas ao erro? Eu não estou mais de pé. Eu finjo estar de pé. Por quê? Porque eu digo o que agrada. Mas o que agrada nem sempre fortalece. O que agrada nem sempre mantém vivo. O que agrada nem sempre é a direção certa.
Eu costumo dizer, pastor, que só dá valor ao doce quem provou do amargo. E mediante o nosso ego, a nossa soberba, a gente confunde o doce com o amargo. A gente come coisas doces pensando ser amargas e come coisas amargas pensando ser doce. Eu vou descodificar para ficar mais fácil para a gente entender. A gente aceita uma correção como algo amargo, mas na verdade é doce. E quando uma crítica vem sobre nós para nos corrigir, nós temos como amargo aquilo, mas é doce. Mas quando vem uma mentira, e nós sabemos que é mentira, não estamos naquela posição, não estamos daquele jeito, a gente pega aquilo como uma verdade, mas é uma mentira, e tem como doce, mas é amargo. Como amargo, mas é doce. Ou seja, teve uma vez que eu estava numa igreja, e aí uma moça veio na minha direção, não vou falar o nome da igreja, eu era novo convertido, começando a orar há pouco tempo. E aí veio uma moça e falou para mim, Deus tem se agradado da sua busca. E eu comecei a chorar, pastor. Porque eu tive um troço na minha mente, eu era novo convertido, e eu pensei, eu não estou buscando. Eu não estou orando. E aí eu comecei a chorar e disse, eu estou chorando, eu estou aqui. Pai do Senhor, bênção, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou chorando porque Deus falou comigo. Deus falou, não, é exatamente ao contrário. Você está chorando porque você sabe que não foi eu que te falei isso. E aí eu falei, mas como é que eu consigo entender que não é o Senhor? Aí o Senhor me lembrou. Você pediu para me te dar o dom de discernimento. E eu vou te mostrar quando sou eu e não sou eu. Você gostando ou não. Não era verdade, pastor. Eu não estava orando muito. Eu não estava orando nada. Eu não estava firme. Eu estava morrendo. Aquela palavra que parecia uma palavra doce ia me levar à morte. Porque eu ia entender que o bom era daquele jeito que eu estava mesmo sem eu fazer nada. Mas o Espírito disse, é mentira. E o problema é que nós queremos agradar ao Pai nos agradando. Nós queremos louvar ao Pai nos louvando. Nós queremos bem dizer ao Pai, nos bem dizendo. Mas o Pai enviou o Filho, e o Filho se despiu de toda a sua glória para glorificar ao Pai. Filipenses vai dizer que ele se despe de toda a sua glória para glorificar ao Pai. Se humilhou em morte, morte de cruz. Se fez maldito no madeiro por nós. E nós queremos ganhar coisas. Queremos ganhar coisas. Eu fico pensando, pastor, será que nós ainda conseguimos ouvir o passo do Pai no jardim? Na igreja, domingo, Deus falou isso. Os irmãos que estão aqui, estavam no culto, vão lembrar. Será que a gente consegue ouvir Deus nos chamando no jardim ainda? Será que mediante essa selva de pedra que tem crescido à nossa volta, principalmente o senhor aí em São Paulo, e dentro de nós, nessa selva, cresce essas selvas, essas florestas que nos invadem, mágoas, tristezas, orgulhos, decepções, frustrações. Será que a gente ainda consegue ouvir os passos do Pai no jardim, nos chamando para conversar? Será que verdadeiramente o Pai tem reinado dentro de nós, ou nós já tiramos ele do trono, do nosso eu, e queremos que ele resolva o problema, mas não que ele receba adoração. Queremos que ele nos ouça, mesmo quando nós não vamos o ouvir. Queremos que ele, como garçom, nos sirva, mesmo se nós não estivermos servindo mais em nada o nosso próprio Pai. É quase que impossível ver hoje em dia um filho que cuida de um pai que cuidou dele. Mas o detalhe é saber que o nosso Pai não envelhece. Ele é ancião de dias. E todos os dias para ele já é velho. Conforme está escrito no livro das Revelações de Daniel, né? Ancião de dias. Ele não é ancião de um dia. Ele é ancião de dias. Mas o interessante, abençoados, é saber que Satanás nunca vai te matar sem primeiro te engodar. Sabe quando, na parábola, pastor,
o filho percebe que tem algo errado, é quando ele vai comer as bolotas do porco. Mas ele não percebe isso por causa da escassez, porque ele já estava passando por escassez. Ele não percebe isso por causa do abandono, ele já estava abandonado. Ele não percebe isso por causa da decisão errada, porque ele já tinha perdido tudo, então ele estava ali há um determinado tempo. Ele percebe quando ele nota a fartura do alimento dos porcos. E ele percebe que os porcos estavam sendo engodados para serem devorados. Eu vou falar de novo até todo mundo entender. O filho pródigo percebeu a distância do pai, quando ele percebeu que Satanás já estava o preparando para o devorar. Quando o engodo chega, pastor, os amigos somem, porque o dinheiro se foi. Quando o engodo chega, a honra some, porque o dinheiro e os amigos se foram. Quando o engodo chega, a coragem se vai, porque os amigos, o dinheiro e a coragem se foi. O que muita gente esquece de dizer para os filhos pródigos é que ovelha perdida, o pai vai atrás, mas filho pródigo volta sozinho. O pai não impediu dele ir, o Senhor usou sábias palavras em dizer que ele não queria regra, ele queria viver de qualquer jeito. Não existe viver de qualquer jeito. Tudo que não tem regra vai imperar o caos, seja em que segmento for. Em qualquer segmento que você viver na sua vida, tudo que não tiver regra vai imperar o caos. Você pensa que quando você casar não vai ter regra? Vai ter regra tanto para você quanto para o seu marido. Você pensa que quando você for mãe não vai ter regra? Vai, tanto para você com seu filho quanto seu filho para você. Você pensa que você pode viver sem regra, mas você tem regra para pegar o ônibus, o qual o pastor supervisou. Você tem regra para entrar no serviço, entrou atrasado, desconto na nota. Você tem regra, você não pode pegar o ônibus em qualquer ponto que você escolher, ele tem um ponto certo. Não existe como viver uma vida sem regra. Se não existisse uma regra, um limite para as águas, ela invadia as terras. Se não existisse um limite, quando Deus cria céu e terra, Ele está mostrando para nós, estou criando limites. Estou criando limites. Eu quero que vocês entendam que eu estou criando limites. Tudo tem um limite. Tudo vai ter um limite. Tudo vai ter um limite. Tudo que não tiver uma regra vai imperar um caos. Pegue a sua mente e pense agora. Em qualquer coisa que você quiser pensar, tudo que você tirar a regra daquilo vai ter um caos. Água no café, água para fazer um café. Regra, tempo. O arroz na panela, regra, tem tempo. Quando o filho pródigo olha, pastor, claro que é uma parábola. E dentro da parábola ele percebe, estou preparado. E estou sendo preparado. E o pior, foi eu que comecei a me preparar para ser engodado. Nem era a intenção de Satanás devorá-lo, porque ele era cuidado pelo Pai. Satanás nem poderia chegar onde que ele estava, porque ele era cuidado pelo Pai. O inimigo nem poderia ficar cirandando, pastor, porque em volta dele estava o Pai. E o que o povo não entende é que você pode ir embora, mas as relíquias do Pai vão se perder na terra. Eu vou falar de novo, irmão. Você pode ir embora, mas o Pai não vai bancar seu pecado. Não vai. Não vai. Você pode até estar escolhendo o local errado, o verdadeiro foco. Você pode estar com o foco errado. Você pode estar com o foco dizendo que o pastor que defendeu aqueles que se foram está certo, e o pastor que disse que eles estavam desviando muito está errado. Mas a conta vai chegar. E lá em cima não tem como passar no crédito várias vezes, não, viu? Não. Não tem, pastor. Não tem promissória também, não.
Não tem como parcelar. Não tem vários boletos. É à vista. Uma coisa eu quero te dizer. Se vocês viram a briga dos dois pastores, o debate, e se você acredita que o que defendeu os desviados, os que estão afastando pessoas do caminho do Senhor, se você acredita que ele está certo, me desculpe em te dizer, você está como um filho pródigo. Está longe do Pai. Está distante do Pai. Está afastado do Pai. Uma das características do filho pródigo, pastor, ele não vê mais o Pai. A distância não deixa mais ele ver o Pai. Então ele não consegue identificar quem é o Pai e quem não é o Pai. A segunda característica, ele não ouve mais o Pai. Então, por ele não ouvir o Pai, não ver mais o Pai, ele vai se perder no caminho. A terceira característica do filho pródigo, ele se acha tão importante quanto o pai. Ele se acha tão importante quanto o pai. Eu sei tanto quanto meu pai, sei administrar tanto quanto meu pai, posso tanto quanto meu pai. E a quarta característica do filho pródigo, ele escuta pouco. Eu vou falar de novo para você entender. Ele escuta pouco, pastor. Marcos capítulo 5, os porcos, né, recebem os demônios e se jogam no despenhadeiro. E o filho pródigo não ouvia mais o pai, não via mais o pai, se perdeu e conseguiu conversar com porcos. A sociedade dele era os porcos, eram né? Os porcos. O problema não é perder, pastor. O problema é bater papo com porco. O apóstolo Pedro vai dizer sobre cães e porcos, e ele estava batendo papo com porco. Olha o nível que ele chegou. Não ouvia mais pai, mas ouvia pouco. Imagina, irmão, você chegar ao nível de você parar de ouvir o pai para ouvir pouco, de conversar com o pai para conversar com pouco, de dormir com o pai para dormir com pouco. Detalhe, por uma escolha. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Porém, a mulher tola, ela derruba com suas próprias mãos. Com as próprias mãos. Satanás cruza o braço e diz, não preciso fazer nada. Não preciso fazer mais nada. Pastor, tem gente que Satanás já tirou férias. Ele se destrói sozinho. Soberbo. Vaidoso. Planta-se vento e colhe tempestade, tormentas. Eu preciso aparecer de qualquer jeito. Eu preciso ser mais onisciente, igual o irmão escreveu, do que Deus. Só que a gente barra em uma coisa, a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, tanto para a nossa bênção, quanto para a nossa condenação. Como assim, missionário? A Bíblia diz que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Deus estava dizendo para os publicanos e para os pecadores, eu vim até onde que eu podia. Jesus estava dizendo, mas agora é com vocês. O que ele queria dizer, porque o filho pródigo representa os publicanos e os pecadores. Eles estavam dizendo, Jesus estava dizendo, vocês sabem que eu vim no local do Pai. O irmão mais velho que está fazendo o papel do Pai para vocês. Você sabe que eu estou apresentando para vocês a maneira certa de se seguir, e vocês sabem que vocês estão em pecado conversando com porcos, se envolvendo com romanos, com outras crenças, com outros povos, com outras coisas. Porém, esse é o meu limite. Lembra que eu falei sobre limite? Daqui para cá é com vocês. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Então você escolhe me seguir ou não. E ele conta essa parábola. E a Bíblia vai dizer que o irmão mais velho, representando Israel, fica com ciúme.
que Jesus está abrindo uma oportunidade para os perdidos serem achados, pastor. A quinta e última característica do filho, agora eu não estou dizendo do mais velho, agora entro mais novo, estou dizendo sobre filhos, é que não existe mais misericórdia. O negócio é a palavrinha de hoje, lacrar. É o ibope. Se eu vou defender quem está desviando para que a minha quantidade de seguidores no Instagram aumente, bora fazer. Se eu estou defendendo quem está desviado e as pessoas vão falar que eu sou muito bonzinho, que eu sou muito legal e por causa disso vão me seguir, bora fazer. Só que eu vou falar para vocês, irmãos, para um Demas sempre vai haver um Paulo. Pastor, para um Demas sempre vai haver um Paulo. Para alguém que se desviou, se afastou e está conduzindo muita gente ao erro, sempre vai se levantar um Paulo com sabedoria, intrepidez, ousadia, autoridade e conhecimento. E esse pode ser eu e você amanhã, se levantando em defesa não do Cristo, mas do Evangelho. Não do Cristo, mas do Evangelho. Eu sei que essa mensagem ela pode estar dentro do seu coração, incomodando mesmo como pedra dentro do seu calçado, né? Porque às vezes não é uma mensagem de multidão de pessoas vendo, e até a quantidade de pessoas da live vai caindo, mas você precisa entender que você não é o centro. Nós não somos o centro. Cristo é o centro. E quando nós entendermos a supremacia do Pai, Ele derrama através da sua bondade e misericórdia em graça aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. O leão sabe muito bem quando alimentar suas presas, pastor. Mas o leão não vai se fazer de gato por filho nenhum. Não vai. Te apresentaram um Cristo fraco. Te apresentaram um Cristo lâmpada mágica. Te apresentaram um Cristo caixinha que você tira as promessas. Esse não é o Cristo, irmão. Esse não é o Cristo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E sempre será Senhor. Ele é Deus por excelência. Ele sempre será Deus por excelência. Ele não é o cara. Ele não é você. Ele é Kyrion. Ele é Rabi, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Ele não é o gênio da lâmpada de Aladim, que você esprega na hora que você quer e ele tem que gerar um milagre a seu favor. Ele já te deu o milagre da vida, o milagre da salvação, o milagre da restituição. Ele te deu um dos maiores milagres, o qual nós não teríamos chance se Israel não tivesse o rejeitado. O poder de ser chamado filho. Marlon, deixa eu só falar, abrir um parênteses aí. Mas você percebe que isso não é mais atrativo, né? Isso não atrai mais, tá? Eu ouvi uma palavra de verdade, tá? Uma palavra que vai me confrontar, tá? Eu não paro para pensar, porque está me confrontando. Então, o Deus ao qual eu sirvo é um Deus amoroso. É um Deus que não age dessa forma. É um Deus que me conforta, que me consola. É um Deus que quando eu erro e choro, tá? E eu vou rasgar aqui lágrimas de crocodilo, tá? Porque o crocodilo, quando ele está comendo a sua caça, ele está soltando lágrima. Mas ele não gosta a caça fora, ele vai engolir a caça. E nós agimos da mesma forma, porque o Deus que eu sirvo é um Deus amoroso. É um Deus que conforta, consola, é um Deus que dá carinho, tá? O Espírito Santo de Deus, ele trabalha de uma forma tão especial na minha vida. E eu acho interessante, Marlon, é que... Eu estou sendo sarcástico, tá?
Eu acho só para aqueles que não me conhecem, estou sendo sarcástico. Porque essa é a realidade. Nós esquecemos, Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Ele não tem culpado por inocente, não. Então, assim, esses apoiadores aí, eu acho interessante que muitos, né, que se dizem seguidores de Cristo, tá, e não conhecem a Cristo pela sua palavra, pelas escrituras, conhecem a Cristo porque muitos estão falando a mesma coisa, então acha bonito, tá? Então é legal, eu vou copiar o que eles estão falando e vou seguir o que eles estão falando. Só que não é bem isso, tá? Jesus, quando teve que tomar a frente de situações e arrebentar com todo mundo, ele tomou a frente e arrebentou com todo mundo. Tá? Quando ele teve que intimidar os seus discípulos, ele intimidou os seus discípulos. Trouxe a existência para eles e falou assim, não, você pensa que é o quê? Mamãozinha com açúcar? Não, não é. Vocês vão viver experiências, vocês vão passar por situações difíceis. Tá? A Bíblia fala que antes de Jesus chegar até o endemoniado de Gadara, em Gadara, tá? Eles passaram por uma tempestade. Homens esses que conheciam muito bem aquilo que eles estavam lidando. E de todas as maneiras tentaram dominar ou tentaram controlar o vento, controlar o barco, mas tudo estava descontrolado. O vento, o mar, o barco, estava tudo descontrolado. Até que, opa, vamos chamar Jesus. E a forma que eles falaram para Jesus foi assim, Jesus, não te importa que nós pereçamos? Eles estavam enquadrando Jesus. Jesus usou paqueta mar, cara de vento, tá? E ali ele já foi lá e falou assim, viu? Por que são pessoas tão tímidas assim? Tipo, cadê a fé de vocês? E aí? A situação que vocês estão vivenciando aqui? Que na realidade o próprio Senhor estava dando para eles experiências. E que muitas vezes nós não queremos ter experiência. A experiência que nós queremos ter é que, olha, alguém bateu na minha porta e veio com a chave de carro e deu para mim um carro. Porque alguém bateu na minha porta e falou assim, olha, Deus falou porque eu vou dar para você um banho de loja. Vem comigo no shopping. Porque eu não consegui nem dormir, porque Deus colocou no meu coração. Isso para nós é alegria. Mas na hora que bate a escassez, na hora que bate a dificuldade e o problema, por permissão de Deus, tá? Por permissão de Cristo, vamos dizer assim, para tratar conosco, porque essa é a realidade. Nós não queremos aceitar. E muitos irmãos são muito mais bajuladores, tá? Tem muita gente bajulando gente. Tem muitos crentes bajulando crente. E aí nós esquecemos as escrituras. Porque hoje, nós estamos vivendo o que 2 Timóteo 3 está dizendo. Nós estamos vivendo o que 2 Timóteo 3 está dizendo. Tá? Está dizendo assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E a Bíblia diz, apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo, destes, afasta-te. Mas parece que tem mais amizade. Tem mais. Eu já estava aberto aqui pertinho. Ó. Tem mais. 2 Timóteo 4 vai dizer assim, a 4, ó. Prega a palavra, seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com longanimidade e doutrina, pois haverão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Sabe, pastor, o problema é que
homens e mulheres querendo ser meninos e meninas. É homem e mulher querendo ser menino e menina. A primeira vez que eu li sobre fábulas, na minha mente veio: mas quem acredita em fábulas é criança. E hoje eu vejo homens e mulheres, exatamente, bem, o evangelho conforta. Sempre causou confronto missionário, certo? Então, o que eu vejo são homens e mulheres querendo ser meninos e meninas, e por isso eles vão ouvir fábula. Sabem que não estão na medida de receber aquilo que está sendo ofertado a eles, mas é o que agrada. Mas o que agrada, pastor, não mata a fome. Eu lembro que quando a minha mãe chegava no final de semana, ela comprava algumas coisas para a gente comer. Doces, biscoitos, isso mesmo, irmão Aparecido. E aí no final de semana não era não tinha uma condição que eu tenho hoje, não sou rico, mas bem melhor do que antes. E ela falava assim: no final de semana vocês podem comer doce a mais, aquela geleinha, doce de amendoim, comprava aqueles potinhos. E a gente começava a comer, a gente falava assim: mãe, não precisa fazer almoço. E aí a gente dava a comer doce, de manhã comendo doce, 3 horas da manhã, 10 horas da manhã comendo doce, 11 horas da manhã, dava meio-dia comendo doce, meio-dia e meia comendo doce. Quando dava 1 hora da tarde, a gente falava assim: mãe, não vai ter almoço, não? E ela dizia para nós: vocês preferiram o doce. Agora não vou fazer almoço. E aí a gente dizia assim: mãe, é doce. Aí ela falava: mas não enche barriga, né? Tem gente que já entendeu. Tem gente que não. Como eu disse lá atrás, só vai dar valor ao doce quem provou do amargo. E o doce nem sempre vai ser doce. Na verdade, às vezes o doce é amargo. E o amargo nem sempre vai ser amargo, porque na verdade o amargo vai ser o doce. E detalhe, você vai lá naquele culto abençoado, vai ouvir tudo que você quiser, mensagens antropocêntricas, homem no centro. Mas quando chega em casa, o buraco no peito está desse tamanho. E aí você pergunta ao Espírito Santo: o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo vai dizer: tu foi ouvir fábula? Foi ouvir Eu tenho histórias verdadeiras para contar. Eu tenho histórias verdadeiras para contar. Eu tenho um relacionamento para viver contigo, mas você acostumou tanto com a Marvel, tanto com a DC, tanto com eles, que você pensa que o Evangelho é fábula. O Evangelho não é fábula. E nunca será fábula. Então a Bíblia vai dizer que eles escolheram mestres para ele mesmo. Só que só tem um detalhe, irmão. O mestre que você escolhe, se ele é muito parecido com o mundo, tu é mais carnal que espiritual. Pegou? Se o mestre que você escolheu é um mestre que o mundo aplaude, e você está na vibe, que é a palavrinha nova, na vibe desse cara, você está no jambuzeiro brabo e não na videira verdadeira. Você está entendendo, irmão? O mundo não é amigo da igreja. A igreja é a resistência do pecado que habita nos pecadores, pois o mundo jaz do maligno. O mundo não aplaude a igreja, irmão. O mundo não é para ser aplaudido pela igreja. O mundo tem que ser... Nós temos que ser indigestos mediante ao mundo. Nós somos a resistência. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não é que recua, a igreja é que avança em Cristo. Não podemos usar as armas do adversário para derrotar os adversários usando a arma dele. Quando ofereceram para Davi a espada de Golias, ele disse: não é a arma que eu uso. Pegou isso? Não é a arma que eu uso. E aqui já quebra muita coisa. Eu tenho que parecer com o mundo. Deus mandou eu tirar o terno. Deus mandou andar de bonezinho de lado. Deus mandou pintar o cabelo de verde, amarelo, roxo, lilás. Aonde que Daniel fez isso? Aonde que Daniel fez isso, pelo amor de Deus? Aonde que Paulo se vestiu de palhaço para pregar no circo? Aonde que Paulo se vestiu de toureiro para pregar em rodeio, pastor?
em Torata. Então, eu me visto como eles, falo como eles, para tirar eles daquilo que eles são. Então, eu fico igual eles para tirar eles dos pecados que os prendem. Atos capítulo 25. Pode colocar aí, Atos 5, 29. Pode colocar aí, bênção. O versículo para nós. Irmãos, nós não somos amigos do mundo. Sabemos, Marlon, deixa eu só interromper vocês, sabemos que, claro, pegar o tempo de Daniel e trazer para os tempos de hoje é diferente. Pegar o tempo de Paulo e trazer para os dias de hoje é diferente. Sabemos disso, tá? O próprio Jesus, se ele viesse nos dias de hoje, ele não viria de túnica, uma que o nosso país é ocidental. Então, assim, nós sabemos disso. As formas que muitas vezes nós esquecemos ou equivocamos, e vivendo em uma comunidade, tá? A igreja ela pode ter as suas estratégias. Nós sabemos que Deus dá estratégias para as igrejas. Sabemos disso. Nós temos igrejas no morro nos morros cariocas que se trouxesse como se diz, né, para a favela paulista não ia dar certo. Nós sabemos. Nós sabemos que tem jeitão de Deus em outros países que quando pegaram de outros países trouxeram para o Brasil não deu certo, tá? O tal do G12 não foi direcionado para o país chamado Brasil. Deu certo lá na Colômbia, lá, se não me falha a memória, da onde ele nasceu lá, deu certo lá. Opa! Mas aqui não deu certo. Aqui, infelizmente, muitos que tinham as suas células, tá? Eu não estou generalizando, mas naquele segmento, tá? Naquele padrão, muitos hoje estão perdidos aí porque tornaram-se líderes de células e achavam que já era pastor, tá? Que na realidade não. Então a gente sabe que as estratégias de Deus, tá? Para cada localização, o nosso país chamado Brasil, que é muito regionalizado, então sabemos que Deus ele dá estratégia. Mas numa fala única, nós não devemos jamais estar no mundo, na condição de um mundano, vamos colocar assim, na questão trajada, na questão de traje mundana, e dizendo assim, não, vim aqui pregar o evangelho, e as pessoas não vão dar crédito. Porque o cristão, por si só, Marlon, ele já se definiu até perante as suas vestes. Então, as pessoas, por si só, não, mas é porque o skatista, ele se converteu e agora ele está com os trajes de skatista e está evangelizando o skatista. Beleza. Mas nessa evangelização, tá? Quantas almas realmente estão vindo para Cristo? Porque agora as músicas gospel, tá? Eu uso músicas gospel, rap, em meio a uma favela para atrair. E depois, e vem os cantos espirituais e vem literalmente a palavra de Deus. Pum! Sendo ecoada. O ponto da favela é estratégico, tá? Ponto. Mas falar que rap gospel é tocado dentro da igreja a qual faz parte, não. Porque eu sei... Mas o Senhor não fala gíria. Não. 3 coisas vão identificar você e eu. O que falamos, como nos movemos e o que usamos. Essa... Claro, ia ter uma mudança do Paulo, Pedro, para cá teria. Sim. Mas a forma de falar deles, não. Não. A forma de vestir deles, não. Não. E a forma de agir, não. E aí a gente vê as pessoas mudando. Eu estou falando gíria, irmão, porque eu estou evangelizando jovens. Beleza. Aí eu estou me vestindo assim porque eu estou evangelizando em tal lugar. Beleza. Aí eu estou agindo assim. Aí eu pergunto para a pessoa, sobrou o que de Cristo? Porque se é uma nova criatura, não tem nenhuma mudança. Então é a velha criatura. Quando eu era pequenininho, eu andava engatinhando. Fiquei maior, comecei a andar cambateando e parei de usar fralda. Mas se eu, como adulto, ainda ando cambateando e ando com fralda, o menino que pensa que ser homem é uma criança. Então não precisa tomar leitinho. E o problema é que tem muito menino de fralda tomando leitinho querendo dirigir igreja. É menino de fralda querendo... Não, irmão, a gente tem que fazer amizade com o mundo. Aonde que a Bíblia diz isso? Pai do Senhor, meu pastor.
A Bíblia diz que nós somos inimigos, irmão. Não é porque nós queremos. Olha o que Jesus disse. Se o mundo odiou a mim e o Pai que me enviou, muito mais a vós. Vós sereis perseguidos, vós sereis humilhados, alguns de vós serão presos e outros de vós serão mortos, somente por amor ao meu nome. Não é pelo que a gente ia fazer, não, pastor. É só por não negar o nome de Jesus. O problema é que as iscas, os pescadores, perdão, estão se transformando em isca. Deus nunca mandou a gente ser isca. É para a gente ser pescador. Exatamente, Benção. Pescador é pescador, isca é isca. Olha, eu vou dar um exemplo, pastor. Eu dei aula de capoeira por muito tempo, você sabe. Eu não passo em frente a uma roda de capoeira. Eu não passo. Oi, irmão, mas você tem saudade? Irmão, foram 20 anos vivendo lá. Eu vou dar sorte para Satanás? Oi, irmão, mas você pode evangelizar quem está lá? Claro que posso. Pega o WhatsApp, manda uma mensagem. Eu não preciso ter no baile funk para evangelizar funkeiro. Então, se eu for evangelizar um adulto, eu tenho que entrar no motel? Se eu for evangelizar uma prostituta, tem que pagar programa? Não, irmão. Não, não. Você é pescador, você não é isca. Você não é isca. E quando você voltar a entender quem é o Pai, entender quem é você, você vai entender o que você tem que fazer. Você é pescador. Se o peixe é mais forte que você, abandona essa pesca. Eu vou falar de novo. Se o peixe é mais forte que você, abandona essa pesca. Deixa outro pescador mais experiente. Ô, Marlon. Vou te falar, pastor, para me concluir aqui. E um amigo meu falou, por que você não vai nas rodas? Evangeliza lá. Toca o birimbau. Aí eu falei, e se eu não volto? Aí ele falou, mas não tem nada a ver fazer capoeira e ser lutador, e ser pastor. Eu falei, irmão. Ô, irmão. Salmo 1. Não senteis nas rodas, né? Então, como funciona isso? O irmão, mas como eu evangelizo? Irmão, entenda uma coisa. Jesus não acampava, ele passava. Eu vou falar de novo para você entender. A gente já vai terminando por aqui, depois do pastor falar ali. Você não é isca, você é pescador. Vou botar aqui. Você não é isca, você é pescador. Tá? Você não é isca. Eu lembro-me, pastor. Eu lembro-me, pastor, de um dia que eu fui evangelizar, novo convertido. Fiz errado aqui, pastor. Deixa eu arrumar aqui, pastor Messias. Novo convertido. Uma irmã loura de quase 2 metros. Trabalhada na frente, fez as coisas na frente, fez as coisas atrás, né? Se colocou ali. E aí ela falou, você pode... Não era casado ainda. Ela falou, você pode evangelizar na minha casa, missionária? Ela morava em cima do salão, que era dela. Ela e o marido dela era cabeleireiro. E eu falei, posso. Por quê? Porque o marido dela ia estar lá também. Quando eu cheguei lá, antes de eu chegar lá, ela mandou uma mensagem para mim. E ela disse na mensagem para mim, meu marido falou que você pode subir, que ele vai ficar aqui embaixo fazendo cabelo. Ele vai demorar umas 3, 4 horas na cirurgia, no procedimento, né? Que é... fugiu o nome. Pintar o cabelo. Luzes, demorado. Cabelo comprido. Eu falei, amém. E aí ela chegou e falou assim, pastor, eu estava um bom tempo sem ter namorada, sem nada, só ali com Deus. Ela pegou e falou assim, você pode vir, que ele vai ficar aqui embaixo, ele confia em você, né? A empregada vai... Eu dispensei a empregada. E aí você vem, você ora aqui por mim, né? Não tinha filho, ela. O mal já balançou. Fez assim, ó. Falei, mas... Dispensou a empregada para orar? Lembrei de José.
Quando a mulher de Potifar dispensa todo mundo. E eu falei, Deus, tá esquisito esse negócio. Quando eu fui me arrumar para mim ir, Deus falou, se você entrar naquela casa, você não vai ser mais o meu pregador. Aí eu falei, Deus, dá um sinal. Eu já tinha ouvido, pastor, mas eu comecei aquela luta, novo convertido. E eu falei, Deus, dá um sinal. Quando eu fui descer a escada, eu estava na casa de dois senhores, de um casal, idosos, os dois. Eles me chamavam de filho, então eu chamava o pai de papito e a mãe de mamita, porque eles eram bem idosos. Eles balançavam um sininho para mim ir tomar café e almoçar quando eu estava ali na casa deles fazendo missão. Quando eu desci a escada, a mamita, que era a irmã na época, ela não era de entregar profecia. Não era de uma igreja pentecostal. Ela tinha saído da Batista, foi para uma pentecostal, mas ela ainda não tinha os dons. Quando eu desci a escada, ela olhou para mim, descendo a escada. Quando ela olhou para mim, eu disse, eu conheço esse olhar. Eu conheço esse olhar. E ela disse assim para mim, filho... E não era o filho que ela era acostumada a me chamar, pastor. Ela falou, filho, se você for agora para onde você estava indo, você não será mais o Marlon que hoje é. A mesma coisa que Deus falou comigo lá em cima. Eu acabei de descer, sentei na cadeira, arrumadinho para ir. Ela olhou dentro do meu olho assim e falou, Satanás já havia preparado tudo para te envergonhar nessa cidade hoje. E eu comecei a chorar e falei, Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo cuidado. O que eu quero dizer com isso, irmão? Satanás sabe o seu preço. Que isso, irmão Mário? Sabe. Sabe. E quando eu digo que ele sabe o seu preço, irmão, Pai, Senhor, pastor Messias, ele é um excelente mestre cuca, pastor. Ele tem tempo para ver o seu prato preferido. Dinheiro, tó. Para preparar, né? Oh. Preparar. Não. Primeiro ele vê o que você gosta. Ele viu. Depois de ver, ele analisa como preparar, né? Mas ele vê, ó, pastor Adilson gosta disso. E ele derrama, pastor Adilson, aquele prato ali. Seja bem-vindo, pastor Messias. Ele dá. Aí ele prepara. Com tempo. Com tempo. Como se livrar disso, amados de Deus? Andar com quem tem cheiro do céu. Que isso, missionário? É. Como Daniel. Os leões comem carne, não conseguiram sentir o cheiro de Daniel. Foram presos pelo Senhor ali. Não era a refeição agradável. Então, entenda isso, irmão. Entenda o seu local. Você é filho. Filho não manda em pai. Não nele. Para com esse evangelho que eu imprensei Jesus na parede. Para com isso, irmão. Para com isso. Para com isso. Você imprensou. É a graça que nos faz transpassar as nossas lutas e vencer. É a graça que nos faz ter favor imerecido. É a graça que faz as portas se abrirem de dentro para fora. É a graça que fez ele nos adotar, mesmo nós estando num monturo. É a graça que fez ele nos alcançar e nos dar aquilo que ele tinha que nos dar, mesmo sem nós podemos dar nada em graça. Ruá, o fôlego de vida que habita em nós é dele. É graça, irmão. Se você entendesse o poder dessa graça, se você compreendesse que tudo que você tem não é porque você orou bonito, não é porque você clamou, não é porque você chorou, é porque Deus te sondou e viu verdade no seu coração. E lá, ia subcalabandaraia, nerrecandorobidência caia. Às vezes, pastor, às vezes a gente pensa que foi a força da nossa oração. Às vezes a gente pensa que foi a força do nosso jejum. Quantas vezes eu falei, nossa, essa oração foi poderosa. Deus falou, não foi o poder da oração, foi o poder da minha graça. Foi o poder da minha graça. Não é porque eu oro muito, pastor, é porque eu sou sincero diante ao Pai.
Pai, eu pequei contra ti, eu fui para lá, Pai. Eu pensei que lá era o local certo. Eu não vou colocar desculpa em ninguém, Senhor. Olha, Pai, eu já vim para trabalhar como jornaleiro. Eu quero trabalhar em qualquer lugar. Pastor, o filho que foi embora com toda a regalia que tinha, estava voltando e o recado que ele dava para o pai era: eu só quero estar perto de você. Você não entendeu, irmão? Ele não voltou querendo comer, querendo beber. Ele voltou porque ele viu o cuidado que o pai tinha com os jornaleiros. O cuidado que o pai tinha com os jornaleiros. O cuidado que o pai tinha que nem direito com a herança tinha. Esses jornaleiros aqui representam aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas ela ainda não fez morada no coração deles. Essas pessoas representam essas, pastor. E ele estava dizendo, o pai se preocupa até com aqueles que ainda não têm um relacionamento com ele. Então não é pelo que a gente tem que dar, irmão, é pelo que a gente já teve, recebido. Mas o que o Senhor quer? A Bíblia diz que o Senhor não resiste a uma coisa. Só uma coisa o Senhor não resiste: um coração quebrantado. Porque o coração quebrantado coloca Deus de volta ao trono. Eu vou falar de novo para você entender. Senti suas faltas, Zeni. Chegou tarde hoje. Um coração quebrantado, sentimos, né, pastor Deus? Coloca Deus de volta ao trono. Quando a Bíblia diz de guerras de tronos, irmão, guerras de tronos, reinos contra reinos, é esse reino aqui que habita em mim, ó, quanto o reino que habita em você também, tá? Os reinos estão em lutas porque o Senhor não está no trono das nossas vidas, no trono de nossas decisões. A parábola que você ama dizer que é sobre o filho pródigo é pelo pai de amor. Se fosse eu anotava em cima lá, rabiscava filho pródigo e botava parábola do pai de amor. É um pai de amor, irmão. E eu não estou rasurando a Bíblia, porque o filho pródigo nem é da Bíblia no original. Não tem os termos no original. Na Bíblia de Genebra, as Bíblias mais antigas, não vai ter lá filho pródigo. Não vai ter. Então não é porque você ora bonito. É porque você é sincero. É porque você é sincero. Não é porque você é melhor que todo mundo. É porque você entende que sem ele não dá. Não é por causa da sua faculdade, não é por causa da sua pós. É porque ele quis. Eu lhe olhei e achei graça em você. Maria não fez nada. A Bíblia vai dizer que o Senhor viu graça. O Senhor olhou, é como hoje o pastor mostrou lá um fone para mim, né? Postou lá o fone, e aí é o fone que ele estava usando, daqui a pouco ele já falou, é bênção. Ele não deve ter pedido nem nada, mas o pai olhou e falou assim, preciso de um fone sem fio. Onde que ele trabalha não dá para ficar mexendo com fio. Quem sabe, na mente, o pastor Adilson disse assim, nossa, tem que comprar isso. Aí ele falou, você não, tá. Aí você pega o presente, você fala, nossa, eu nem pedi. Eu nem orei. Eu nem insisti. Eu lembro, pastor, e eu termino aqui, jogo do Senhor, que eu falo, fico emocionada. A situação era bem difícil quando eu morava com a minha mãe, mas a presença de Deus inundava a minha casa. E eu lembro que, de vez em quando, a minha mãe pedia para me fazer algumas coisas, e no centro da cidade, e a gente não tinha muito dinheiro para ir de ônibus, pastor. A gente morava no morro, numa favela. E ela falava, eu precisava de um negócio lá do centro, mas é tão longe, mano. E eu só tenho dinheiro, olha só, pastor, para comprar o negócio, para fazer o bolo e para uma passagem. E aí, para você ir, você teria que ir a pé e subir de ônibus. Ou ir de um ônibus e subir a pé. Então, eu prefiro não fazer você fazer isso. Aí eu falava, não, mãe, eu vou. Eu ia rindo. Descia o morro, ia cantava, hoje vai ter bolo em casa. Sozinho, falando comigo mesmo. E quando eu chegava em casa, pastor, aleluia,
A minha mãe já estava com todo o ingrediente, o bolo já estava feito em cima da mesa. E aí eu falava, mãe, ela falou, ô meu filho, a vizinha aqui ouviu a nossa conversa. E aí ela deu trigo, deu açúcar, deu tudo que faltava. E aí eu falava, e agora, mãe, isso aqui que sobrou? Ela falava, fica pro bolo de amanhã. E aí eu chegava lá, eu falava para ela, mãe, e eu não gastei nem a passagem, nem de ida e nem de vinda. Eu fui e voltei a pé. Aí ela dizia, pastor, então vamos abençoar alguém com o dinheiro dessa passagem. E Deus multiplicava a bênção que estava ali. Porque quando Ele nos abençoava, o nosso pensamento era, temos que abençoar alguém. Não precisava. E aí o que acontecia? Aquilo se transformava. Então não era doído para mim abençoar as pessoas. Não é doído para nós abençoar a pessoa. É por isso que a Bíblia vai dizer que é mais fácil um pobre entrar no céu do que o rico. Porque aquele que vive financeiramente com a pobreza esbanja da graça. Esbanja. É aquele cara que tem um terno e fala, hoje você usa, amanhã eu uso. Hoje você usa, amanhã eu uso. Vou te emprestar essa camisa aqui, mas se você já passou nesse lugar aqui, me avisa para mim não ir com a mesma camisa. E Deus vendo, irmão. Então a Bíblia não diz sobre filho. Diz sobre filho. A Bíblia não diz sobre nós. A Bíblia diz sobre ele. A Bíblia relata o amor que ele tem por nós. Porque ele te amou primeiro. Então entenda isso, irmão. O pastor Adilson começou dizendo sobre gratidão. E eu te digo, eu termino te dizendo, seja grato. Seja grato. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês para a gente terminar. Vou deixar o pastor Adilson falar. E eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Não precisa responder aqui, não. Só se você sentir de Deus de responder. Qual foi a última vez que você agradeceu alguém que fez algo por você? Qual foi a última vez que você do nada, pegou um dinheiro que estava na sua mesa, na sua carteira e resolveu abençoar alguém involuntariamente, sem receber nada em troca? Qual foi a última vez que o seu filho errou, que o seu filho falhou, e ele chegou em casa mais quebrado que arroz de quinta, e você disse para ele assim, eu ainda tenho orgulho de você. Você não conseguiu alcançar o objetivo, você não passou nessa prova, nesse teste, mas você ainda é o meu campeão. Qual foi a última vez que você surpreendeu o céu e a terra com a sua atitude? O céu aplaudiu e a terra se irritou, porque você fez Cristo reinar dentro de você. Se tem muito tempo que você fez isso, irmão, tira o filho do trono e coloca o pai de novo. Esse trono aqui, ó, o nosso coração, não é para nós, é para ele. É para ser grato. É para ser grato. O que daria eu, Senhor, de todos os seus benefícios, o salmista diz. Eu imagino o rei Davi agora olhando, pastor. E eu jogo para o Senhor depois de acabar de falar isso. E dizendo, o que eu vou dar para Deus? Eu era um rapazinho lá do pasto. Eu comia resto, porque Davi comia resto. Eu sentava na mesa fedido, com cheiro de ovelha, ninguém queria ficar perto de mim. Agora eu estou aqui nesse castelo, imagina ele chorando no castelo, dizendo, o que eu posso dar para Deus? Se eu pensar em dar minhas riquezas, foi Ele que me deu. Se eu pensar em dar minha coragem, foi Ele que me encorajou. Se eu pensar em dar minha sabedoria, foi Ele que derramou sobre mim.
Se eu pensar em oferecer meus filhos, foi Ele que me agraciou com eles. Se eu pensar em fazer um monumento, foi Ele que me deu a sabedoria. E aí o desespero da alma de Davi. Ele disse, Senhor, eu não posso te dar nada. Só um quebrantado coração. Que Deus abençoe sua vida com essa palavra. Pastor Adilson vai dar as considerações finais. Eu gostaria de falar para vocês que o nosso curso básico de teologia está uma bênção. Vai começar dia 10 de abril. O preço está sensacional. Um preço bem acessível, né, pastor Adilson? Você que quer fazer teologia, quer aprender a pregar, né? Quer conhecer da palavra ali com tudo, saber o que é parábola, profeta menor, por que profeta menor, por que profeta maior, por que o evangelho disso, por que o evangelho disso, por que tem essa parábola aqui, por que não tem ali. Você vai aprender conosco no nosso curso básico de teologia, tá bom? Eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Nosso Pix está aí. Se você quiser tirar um print e abençoar, será muito bem-vinda a sua oferta missionária em nome do Senhor Jesus. Aqui não tem revelação para ganhar Pix, não. Aqui é pela graça. A gente revela se Deus mandar, se Deus não mandar, a gente não revela, mas é pela graça. Pastor Adilson, suas considerações finais. Eu agradeço a todos que estão aqui todas as terças-feiras. Eu vulgo muito pela qualidade. E eu acho bonito que as pessoas que entram aqui, algumas pessoas entram e ficam até o fim. É melhor do que ter 20 que ficam oscilando, né? Então, sinal que a palavra está fazendo o efeito necessário. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Vou falar aqui os nomes, né, para ficar bonitinho. Missionária Lidiane, irmã Meire, irmã Zeni, irmã Sônia, missionária Maria, irmã Fátima, Zélia, irmão Aparecido, Elisângela e os demais que passaram por aqui. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. A diaconisa Daniela não está aqui, deve ter acontecido alguma coisa, que ela geralmente fica até o fim. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Pastor Adilson, as considerações finais. O tema dessa mensagem hoje foi o verdadeiro foco, que é o Pai. Amém? Ô, Glória. Quero louvar a Deus pela sua vida, que participou conosco, a cada um, tá? Que Deus literalmente recompense, que as bênçãos dele alcancem a sua vida, recalcadamente, sacudidamente, transbordantemente, tá? Nós estamos, irmãos, nessa empreitada, né, missionário Marlon, e nós estamos juntos aí. Tem dias que nós estamos aqui, tem dias que nós não estamos, tá? Acredito eu que a partir do mês de abril, Marlon, eu não vou estar, porque vou estar indo para a igreja sede, pastoreando a igreja sede. A igreja sede, lá é terça, quinta e domingo, tá? E a missionária, minha esposa, a missionária Thalita, vai estar pastoreando aqui a igreja, a congregação, que os cultos é quarta, sexta, sábado e domingo. Mas nós estamos nessa empreitada aí, nós estamos caminhando aí com Cristo, nos esforçando, pelo menos chegar próximo dos passos de Cristo, tá? Próximo. E nós sabemos que não é fácil. Os irmãos orem pelas nossas vidas, e nós continuemos orando pela vida dos irmãos, cada irmão, cada irmã. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Vamos fazer um adendo aqui rapidamente. Fica bom, tá? Para cada peixe que é pego, irmãos, tem a sua espécie, tem as suas diferenças. Então você tem que usar iscas diferentes. Tá? Então, um bom pescador, ele sabe aonde ele está indo jogar a isca. O Marlon falou assim, de repente o peixão é grande e você não consegue. Que na realidade você está lançando uma isca errada ou a linhada está errada, o número da linha está errada. Então, resultado, antes de você jogar a isca, antes de você for pescar, saiba que peixe é que você está pescando. Tá? O Marlon citou algumas coisas, um funkeiro, uma prostituta. Você não precisa ser um funkeiro ou pagar para uma prostituta. Você pode estudar o que vivencia ou ouvir um testemunho de prostituta para você poder ter munição de fala na hora que você for trazer a existência. Ela fala assim, o que ela está falando é o correto. O que ela está falando é o que eu vivo. Por exemplo,
o Senhor me tirou do meio dos drogaditos. Eu era um ex-dependente químico, tá? Então, quando eu converso com uma pessoa que está envolvida no mundo das drogas, eu falo para ela com precisão: eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você passa, tá? Então, eu sei o que é dormir no relento, eu sei o que é dormir numa marquise, debaixo de uma marquise, eu sei porque eu vivenciei isso, eu passei por isso. Então, saiba de onde você está pisando, conheça, se aprofunde naquilo que você vai estar realizando. Então, como foi lido aqui nesta noite, tá? Exerça o ministério de um bom evangelista. Só que é o seguinte, um bom evangelista, ele não sai evangelizando assim, não. Ele sabe na onde ele está. A Bíblia fala que Filipe, quando chegou, emparelhou do lado da carruagem do servo da rainha de Candace. Ele estava ali ouvindo, estava ali prestando atenção e perguntou para ele: sabes o que lês? E o servo da rainha de Candace falou assim: como se ninguém me explica? Tá? E acredito eu que a fala foi mais ou menos assim: você sabe? Sei. Então vamos aqui conversar. É interessante isso. Tá? É muito interessante isso. Nós temos que ter essa amplitude, tá? De estarmos conhecendo mais. Hoje eu estou fazendo sociologia, tá? E, Marlon, domingo passei parte do meu dia fazendo simulado, para ver se ganha umas notas aí. E estamos aí. Mas não chegou não, mas nós vamos chegar, não vamos chegar. Mas eu sei que sociologia é uma dos estudos que aprofunda-se na cultura, na parte geográfica, a parte cultural de um país. Então, isso, histórico de um país, isso é o que me motiva, porque é necessário isso. Quando você falar, você fala com precisão. Você fala com conhecimento de causa. E voltando às palavras que nós disparamos antecipado, tá? Tem muita gente querendo fazer muitas coisas, mas sem um pingo de conhecimento, indo somente pela emoção. A emoção, ela vai embora, ela acaba uma hora. E aí eu quero ver como é que vai estar, tá? Que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. Marlon, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Irmãos que chegaram no finalzinho, né? Essa live aqui em foco, a palavra de Deus, é toda terça-feira, 21 horas. Vem para cá. Você que está aí na sua casa, não está fazendo nada, vem aqui ouvir a palavra de Deus, aprender. Nós começamos com a série Parábolas, tá? Vamos estar trazendo aí, até quando der, pastor Adilson, parábolas. Ele fala a parte dele, né, que o Senhor revela para ele, eu e a minha parte, e no final tudo mistura em nome de Jesus. Amém. Fazer de forte para ganhar os fortes e de fraco para ganhar os fracos. Exatamente, Besso. Porém, ganhar a todos e não ser ganhado por ninguém, porque nós não somos os que são influenciados, mas os que influenciam. Nós somos aqueles que influenciam. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém.